que você estava fazendo em 11 de setembro de 2001, no momento em que o primeiro avião atingiu as Torres Gêmeas? Ainda que tenham se passado 20 anos dos ataques, difícil quem não se lembre daquele dia, daquele momento trágico que marcou a nossa história. É claro, se você tem menos de 20 anos, talvez você não tenha a dimensão do que aquilo representou para a nossa sociedade e para o mundo até então. 2 aviões comerciais sequestrados, arremessados contra 2 edifícios do complexo do World Trade Center em Nova York, causando a morte de cerca de 3.000 pessoas. No mesmo dia, um terceiro avião comercial foi sequestrado e arremessado contra o edifício do Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E um quarto avião comercial, sob o controle de terroristas, caiu na Pensilvânia antes de chegar ao seu ponto de destino, supostamente a Casa Branca, residência oficial do presidente americano. As imagens foram veiculadas pelas emissoras de televisão do mundo todo, retratando ao vivo o choque do segundo avião contra a torre do World Trade Center. O atentado terrorista de 11 de setembro de 2001 foi um acontecimento emblemático, não só pela tragédia de cerca de 3.000 vítimas fatais na capital financeira do capitalismo globalizado, mas também porque colocou em xeque a chamada nova ordem global ou nova ordem mundial, que pressupunha a hegemonia político e militar dos Estados Unidos após a dissolução da União Soviética em 1991. Historiadores chegaram a supor que, pelo domínio econômico, político e bélico das potências ocidentais capitalistas, o desenvolvimento do mundo seria hegemônico. As sociedades seriam pautadas sem grandes interferências pelo processo produtivo urbano industrial, ditado pela globalização financeira das grandes empresas privadas transnacionais e pelo Estado democrático neoliberal de países como os Estados Unidos, o Reino Unido e a França. O grupo fundamentalista religioso Al-Qaeda, que na época era liderado por Osama Bin Laden, sunita, e um dos fundadores da organização, assumiu a autoria do ataque. As aeronaves foram sequestradas por integrantes do grupo. Qual era o contexto? As motivações que levaram Osama Bin Laden e a Al-Qaeda a realizarem os atentados contra os Estados Unidos são resultado de um longo processo histórico da evolução política do Oriente Médio. Para entender esse episódio, é preciso lembrar que os Estados Unidos, em plena Guerra Fria, enviaram armas, ofereceram treinamento e se aliaram ao Afeganistão para evitar que a União Soviética expandisse seus territórios ao sul e chegasse aos poços de petróleo ou ao Oceano Índico. E apesar de vitoriosas, as tropas afegãs comandadas por Bin Laden, então aliado dos Estados Unidos, sofreram baixas catastróficas na Guerra Afegã-Soviética e o país encontrava-se em um caos depois de quase uma década de conflito. Com isso, acusaram o governo americano de não cumprir seus acordos com as tropas, negligenciando a ajuda financeira para reconstruir o Afeganistão. Além disso, as intervenções dos norte-americanos nas nações do Oriente Médio como um todo, o apoio ao Estado de Israel, a interferência dos Estados Unidos no Irã a partir dos anos 1950, são outros exemplos de motivações para esses ataques. Os atentados ocorreram em um contexto em que grupos muçulmanos radicais atribuíam ao Ocidente e principalmente aos Estados Unidos e seus aliados, inclusive Israel, os males e as dificuldades sofridas pelo mundo muçulmano em geral, como a Guerra do Golfo e os seus desdobramentos. E o conflito de Israel com a Palestina é um desses contextos. Os atentados também revelaram novas formas de ação terrorista, aumentando a dificuldade de identificação e localização de seus autores e tentando expor a vulnerabilidade de uma potência mundial como os Estados Unidos. Sobre as consequências, os principais especialistas apontam que a principal consequência dos ataques do 11 de setembro foram principalmente a consolidação da chamada guerra ao terror, que não estava direcionada a um país específico, mas a uma prática de ação política com a aprovação de uma série de leis que, em nome do combate ao terrorismo, reduziram a liberdade e a privacidade de cidadãos nos Estados Unidos, especialmente os estrangeiros. Essa prática fez parte de uma doutrina de política externa estadunidense, conhecida também como Doutrina Bush, em referência ao presidente dos Estados Unidos na época dos atentados, e constituiu uma série de ações políticas, econômicas e militares
contra o chamado Eixo do Mal, formado por países de alguma forma considerados uma ameaça aos valores ocidentais como a democracia e a liberdade individual. Vale lembrar que a guerra ao terror levou a uma concentração de prisioneiros de guerra sob a custódia dos Estados Unidos na base militar de Guantánamo, em Cuba, a fim de escapar de leis nacionais e de acordos internacionais sobre o tema. A condição desses prisioneiros, isolados durante vários anos, sem direito a julgamento, por exemplo, serviu de pretexto para ações de vingança de grupos terroristas muçulmanos mais recentes, como no caso do Estado Islâmico. Também é importante destacar que foi a guerra ao terror que fomentou a política bélica do governo norte-americano na primeira década do século XXI, levando o país a declarar guerras contra países como o Afeganistão e o Iraque. A primeira invasão promovida pelos Estados Unidos após 11 de setembro de 2001 ocorreu no Afeganistão, comandado pelo grupo fundamentalista islâmico Talibã, que era acusado de abrigar as tropas da Al-Qaeda. A ação militar dos Estados Unidos conseguiu derrubar o governo dos mulás, do Talibã, e construir um governo mais próximo dos seus interesses. Em 2003, junto com a Inglaterra, o governo Bush afirmou que o Iraque, comandado até então por Saddam Hussein, desde o final da década de 1970, detinha um grande arsenal de armas de destruição em massa e representava um perigo à população mundial. Este foi o argumento para depor o antigo ditador iraquiano, que foi perseguido enquanto as tropas anglo-americanas bombardeavam fortemente o país. Encontrado em um esconderijo e condenado à morte, Saddam Hussein foi enforcado em 2006. Outra consequência foi que, devido à frequente associação do terrorismo ao mundo árabe e à religião islâmica, os casos de islamofobia, xenofobia e intolerância contra pessoas árabes e muçulmanas começou a se tornar um problema grave nos Estados Unidos e em toda a Europa. E os problemas ocasionados na época estão longe de acabar. A guerra do Afeganistão já deixou mais de 75 mil mortos no país, que continua economicamente falido, politicamente instável e socialmente destruído. De certa forma, a guerra continua até os dias atuais devido à insurgência e à presença do grupo fundamentalista também sunita Estado Islâmico, que reivindica a tomada do poder em territórios antes controlados por Bin Laden. Na hora da prova, a dica para você que quer estudar e quer se preparar para os principais vestibulares e para o Enem é que você fique atento às causas e às consequências do atentado. Além de entender a situação atual dos países envolvidos no assunto, nos vestibulares é muito comum as disciplinas como História e Geografia usarem de fatos recentes para abordar o que foi aprendido ao longo da vida escolar. Portanto, o 11 de setembro e a constante atualização sobre o assunto é indispensável para a capacidade crítica do candidato relacionando aos acontecimentos relevantes e da complexidade da geopolítica mundial atual. O tema também pode ser utilizado para abordar o fundamentalismo muçulmano, o terrorismo de grupos fundamentalistas muçulmanos, o jihadismo, aspectos de redes terroristas como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, a política estadunidense de guerra ao terror e as campanhas militares dos Estados Unidos no Afeganistão em 2001 e no Iraque em 2003. A intolerância contra povos árabes e islâmicos, que persiste até os dias atuais, é outro ponto a se destacar, assim como as consequências desastrosas da interferência política de nações hegemônicas que tentam controlar ou influenciar sociedades e territórios ricos em recursos naturais ou estrategicamente localizados, sem respeitar a soberania popular e a organização sociopolítica daquela região. Lembrar, galera, que nesse último julho, mês de julho de 2001, nós tivemos a retirada das tropas dos Estados Unidos, do Afeganistão, e há todo um contexto socialmente instável e politicamente instável naquela área nesse momento. Agradeço a sua audiência, a sua paciência, faça o convite, se inscreva no canal para poder acompanhar semanalmente notícias que envolvem a geopolítica, as atualidades, que envolvem a geografia e a sua construção no contexto atual desse nosso planeta. Obrigado e até a próxima.